Meus irmãos, a graça e a paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a vida de cada um dos irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar, irmãos? Pai, mais uma vez, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, pedir a Tua bênção sobre nós, a condução do Teu Santo Espírito sobre nós, que seja a Tua voz, Pai, a falar o nosso coração, que seja o Teu Espírito a nos quebrar aqui nessa noite, que seja a Tua palavra a quebrar todos os alicerces idólatras que existam no nosso coração e a formar dentro de nós firmes fundamentos, Pai, com base no Teu Evangelho, no Teu caráter, em quem o Senhor é, em quem a Tua palavra revela ser o Senhor. No nome de Jesus, pedimos então a Tua intervenção sobre nós nesse momento.
Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie a todos. Para a glória do Teu nome, Pai, nós oramos. Amém. Qual conselho você daria a uma pessoa tão amada, se você estivesse nos últimos dias olhando ou percebendo aquela pessoa? Que conselhos você daria a um amigo próximo, a um amigo chegado, se você tivesse mais alguns momentos na presença desse amigo, ou até se você não fosse embora, ou se você não fosse mudar, ou se você não estivesse à beira da morte, mas se você pudesse então chegar como que de forma urgente nos olhos de pessoas com as quais você caminha, e se aquelas pessoas naquele momento olhassem para você diante de toda a crise que está estabelecida nos nossos dias, e você olhasse: olha filho, eu tenho alguns conselhos para te dar, eu tenho algumas verdades para te dizer. Que verdades você diria a essa pessoa? Que conselhos você teria para dar para os seus filhos hoje? Na nossa sociedade, os conselhos que são dados e as verdades que são aceitas é como você pode se dar bem na vida, é o que pode fazer com que você seja de fato uma pessoa próspera, o que é que pode de fato ser produzido para que você viva uma vida em paz e feliz, não segundo aquilo que a palavra afirma, mas segundo aquilo que os psicólogos, que os filósofos, que os mestres dos nossos dias ensinam. Muitos desses conselhos são dados por nós. A prova disso é a nossa participação e aquilo que nós falamos ou ensinamos para as pessoas que estamos discipulando, ou até mesmo para os nossos filhos a seguirem. Muitos de nós somos cheios de conselhos, ou somos cheios de conceitos, e por isso aconselhamos assim, que são meramente carnais, que são conselhos tão humanos e são fórmulas tão humanas, para que as pessoas simplesmente alcancem uma chamada felicidade, que é uma felicidade baseada muito mais no eu do que de fato na palavra de Deus. Quando Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, Paulo tem alguns conselhos para dar a Timóteo. E talvez um dos maiores conselhos que Paulo está dando a Timóteo aqui é no que diz respeito ao apego às Escrituras. Ele está chamando Timóteo de volta, a voltar os seus olhos para aquilo que de fato merece ser percebido como caminho válido para a minha vida, para que eu viva de fato uma vida de sucesso, para que eu alcance de fato de Deus a bênção de ser chamado homem de Deus, mulher de Deus. É isso que de fato enche o coração de Paulo, e é isso que ele está transferindo ou está comunicando para o seu filho na fé. A partir do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, Paulo faz uma descrição muito exata aqui do que está acontecendo no que ele chama de últimos dias. Muitas pessoas fazem uma interpretação equivocada desse texto e lançam os últimos dias como se fossem os dias próximos à vinda de Cristo e dizem assim: olha, naqueles últimos dias serão tempos difíceis. Mas Paulo está se referindo aqui à primeira e à segunda vinda de Jesus. Desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, a qual nós aguardamos, esses são considerados os últimos dias. Esses são considerados os dias que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. É claro que nós cremos que pode haver uma intensificação no que diz respeito à perseguição à fé dos cristãos antes da segunda vinda de Jesus. Mas olhando a teologia paulina, nós cremos que Paulo vivia esses últimos dias como se Jesus fosse voltar ainda nos seus dias. Então, para ele, eram dias de intensa perseguição. Eram dias de intensa cobrança por parte das pessoas, de demandas que eram colocadas sobre a fé cristã. E muitas vezes a resposta de muitos crentes naquela época era abrir mão daquilo que era de fato válido, daquilo que de fato era caminho de vida. Ao longo da história, muitos se perderam com isso. Há alguns domingos atrás, eu estava conversando com o pastor Marcos Vinícius. Ele estava falando sobre a igreja perseguida. E ele estava dizendo assim: olha, nós não oramos para que a perseguição acabe. Nós oramos para que Deus conserve o coração dos crentes. Para que Deus preserve o coração daqueles irmãos nossos que estão lá no fronte de batalha. Sabe por quê? Porque quando não há perseguição, geralmente a igreja ela tem uma tendência de se acomodar. Ela tem uma tendência de abrir mão da vida cristã por conta de tantas coisas que são secundárias.
Elas abrem mão, a igreja ou as pessoas abrem mão da pregação da palavra, da vida com Deus, por um cinema, por uma praia, por uma casa no campo, por tantas outras coisas que começam a surgir no coração, por um curso, por um concurso, seja lá o que for. A vida com Deus passa a ser um segundo plano, passa a ser um terceiro plano, ou muitas vezes ela só é vivenciada nesses dias de domingo, aqui e agora. Mas de fato, durante a semana, no dia a dia, nas 24 horas que nós temos no dia, ela não é priorizada, ela não é buscada. Deus passa a ser uma pessoa que é como se fosse um mero ator coadjuvante, que eu busco em determinados momentos onde me é conveniente. Paulo está chamando a atenção de Timóteo para dias onde as pessoas se tornariam tão cheias de si. E esses dias já eram percebidos, notados por Paulo no seu tempo. Irmãos, nos nossos dias não são diferentes. Os nossos dias não são de forma alguma diferentes. Nós percebemos de forma clara, hoje em dia, como as pessoas são apegadas a si mesmo. Tudo é, olha, você precisa investir mais tempo em você, você precisa se amar mais, você precisa se dar mais valor, você precisa de ter momentos assim para que você possa descansar mais, você precisa gozar de uma paz interior, e de repente o que for necessário para que eu consiga isso, eu estou lá no meio buscando também. As pessoas vivem e correm atrás disso. Mas o mais impressionante é que dentro das igrejas também, nós percebemos isso sendo vivenciado como verdade. Paulo diz aqui, do versículo 1 do capítulo 3, do versículo 2 do capítulo 3 até o versículo 4, ele descreve a moral desses homens. Perceba as palavras que Paulo usa: homens egoístas, homens avarentos, homens jactanciosos, homens arrogantes, homens blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é a clara percepção do evangelho do eu. Evangelho, coloque 2 aspas bem grandes aí. Da vida centrada no eu, da autoadoração, da autopromoção, da busca e do empreendimento, do tempo, dos esforços, para uma satisfação pessoal. Não importa mais sobre quem eu vou estar pisando, contanto que eu consiga aquilo que eu quero. Não importa se as pessoas serão descartáveis. Não importa o que eu vou fazer para conseguir aquilo que eu quero. Eu quero aquilo e eu vou chegar lá. Portanto, se eu tiver de passar por cima de alguém, se eu tiver de abrir mão dos valores, se eu tiver de me apegar à amizade do mundo e abrir mão da amizade de Deus, se eu tiver de desobedecer, se eu tiver de ter um coração ingrato e ser duro e cruel e até trair as pessoas, para que eu alcance aquilo que eu quero, a base da vida dessas pessoas aqui que Paulo descreve é o eu. Irmãos, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, é corrupto. O coração do homem é apressadamente, é desesperadamente corrupto e apressado para o mal. A Bíblia revela o coração do homem como sendo um poço de si mesmo. Eu e você, nós não precisamos nos amar mais, porque nós já nos amamos por demais. E até muitas vezes diante de uma tragédia, de um suicídio, essas coisas são cometidas por tanto amor ao eu, e pela vontade de não sofrer mais que eu faço aquilo, achando que eu vou encontrar algo melhor para mim. O egoísmo faz parte do ser humano. O egocentrismo, ele já faz parte do ser humano. Só que na nossa geração, mais do que nunca, vem sendo enfatizada essas coisas. E a não dependência de Deus está dentro desse pacote. Ninguém espera mais a vontade de Deus. Ninguém quer mais ouvir a voz de Deus. Ninguém presta mais atenção ao que Deus fala, mas ao que diz o seu coração e ao que quer o seu coração. Paulo diz que a religião desses homens é exatamente assim. E no versículo 5 ele declara isso: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder.
Sabe, é gente que muitas vezes está envolvida dentro dos processos. É gente que está participando do movimento, que está no caminho também, mas que não faz parte dele. É gente que tem aspecto de piedade. É gente que tem, como as pessoas dizem, tem jeito de crente, tem cheiro de crente, fala como crente, mas não é crente. Não é de fato discípulo, não é de fato servo. Irmãos, essa é uma denúncia clara nos nossos dias, porque muitas vezes estamos acostumados com o eclesiástico, com a vida eclesiástica, com a participação nas coisas, mas não temos um coração cheio de Deus. Pastor Sávio estava falando aqui agora há pouco, sobre pessoas que não conseguem descansar, e dizendo, olha, é muito estranho nós termos uma vida com Deus, andarmos com Deus, conhecermos a Deus, e não confiarmos e não descansarmos em Deus. Irmãos, e essa é uma característica dessa religião. É certo que muitas vezes vivemos tribulações, nós vamos perceber os salmistas orando assim, Senhor, o Senhor esqueceu das suas promessas, caducaram as tuas promessas, nós vamos perceber pessoas orando assim, mas é interessante que naquele processo, eles descobriam Deus de novo, eles percebiam a Deus de novo, e eles voltavam o coração a descansar em Deus. Mas nós vivemos tempos onde a religião apenas se tornou um bem de consumo, e Deus se tornou a principal mercadoria no que diz respeito a me servir. Se Deus me serve, se Deus me dá aquilo que eu quero, então para mim Ele é bom. Mas a partir do momento em que Ele me coloca no deserto, a partir do momento em que vem as provações, a partir do momento que aquilo que eu quero não acontece do jeito que eu quero, aí Deus já não me serve mais. Aí eu nego o seu poder, ainda que eu tenha forma de piedade, ainda que exteriormente as pessoas olhem e digam assim, olha só uma mulher de Deus, olha só aquele homem de Deus, mas eu nego o poder. Mas o coração está tão cheio de si que não se submete àquilo que é vontade de Deus, ou aquele que é o nosso Deus. É um Deus apenas da boca para fora, mas é um Deus que não é vivenciado, não é um Deus que é apreciado, não é um Deus que é participante nessa minha caminhada, não é um Deus no qual eu tenho um relacionamento de intimidade, não é um Deus que eu busco de todo o coração, mas é simplesmente um mero objeto que me serve quando eu quero. E nesses dias, onde os charlatões da fé estão por aí fazendo exatamente isso, dizendo ser isso vida cristã, dizendo ser isso evangelho, e enganando a tantos. Não era diferente nos dias de Paulo, porque também era uma característica desses dias, que esses religiosos, que essas pessoas que penetravam sorrateiramente na igreja, conseguissem fazer os seus prosélitos, conseguissem fazer os seus seguidores. E aqui, a partir do versículo 6, Paulo vai denunciar isso. Eles penetravam nas casas, eles conseguiam cativar mulheres que ouviam sem jamais chegar à compreensão da verdade. Gente que de fato tinha o coração também suscetível ao eu, à busca dos seus interesses, seguiam também essas pessoas. Eles resistiam à verdade da palavra de Deus, e ele usa aqui a expressão de dois homens, o nome de dois homens, nos tempos de Moisés, Janes e Jambres. Esses nomes não estão na Bíblia, mas eles fazem parte da tradição, ou seja, a tradição judaica afirma que esses dois homens foram os líderes dos magos de Faraó. E quando Moisés e Arão chegam diante do Faraó para falar sobre a vontade de Deus, aqueles magos que também fizeram uma vara se transformar numa serpente, os líderes deles eram exatamente esses dois homens, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, que disseram não a Deus. E da mesma forma, Paulo está dizendo aqui que esses homens, dos dias deles e dos nossos dias, também rejeitam a Deus. Eles não estão nem aí para o que é vontade de Deus, contanto que os seus cofres se encham. Porque não pense você que o interesse desses homens é de fato na cura, na salvação da vida das pessoas. O que de fato interessa a esses homens é o mercado da fé. São suas fazendas milionárias, são seus cofres cheios. Ou então simplesmente vender livro de autoajuda para as pessoas. Um evangelho que é centrado no eu. Entretanto, a partir do versículo 10,
Paulo olha para o seu filho na fé, e após mostrar todo esse cenário que está estabelecido nos seus dias, Paulo olha para o seu filho na fé e diz assim: tu, porém, você, ao contrário desses, ao contrário de tudo isso que tem acontecido, você tem seguido de perto. E aí ele vai dizer: o meu ensino. E o texto original, a nossa tradução omite isso, mas o texto original prossegue: o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. O que Paulo está declarando aqui de forma clara é a sua obediência ativa a Deus. Nós podemos fazer uma divisão do versículo 10 e do versículo 11, é exatamente assim: uma obediência ativa a Deus. Paulo de fato tem ensino no coração, Paulo de fato procede de forma lógica com aquilo que ele crê. Ele não é uma pessoa que vive como um hipócrita ou simplesmente encenando algo. Paulo de fato está comprometido com aquilo que ele crê. Então o seu procedimento, o seu ensino, a sua fé, o seu amor, a sua esperança, tudo aquilo que ele esteve mostrando a Timóteo e caminhando com Timóteo, aquilo ali é fruto de vida com Deus. E Timóteo tem que voltar os olhos agora e aprender não com aquilo que está acontecendo com aqueles homens perversos, mas de acordo com aquilo que tem sido ensinado a ele, com aquele que tem andado com ele, com seu pai na fé. De forma passiva, o versículo 11 mostra então o que aconteceu com Paulo por conta da sua obediência ativa: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. As perseguições aconteciam. Nessas cidades aqui, ainda na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo foi dado como morto após apanhar tanto. Paulo foi apedrejado por conta de uma obediência ativa a Deus. Ele não estava para negociar a sua fé. Ele não estava para negociar os princípios da palavra. Ele não estava para tentar fazer conchavo com Deus. Ah, Deus, a coisa está apertando demais aqui, então deixa eu dar uma afrouxadinha aqui no negócio. Eu vou pregar só meias verdades, para que a coisa não fique difícil. Não, irmãos, Paulo era íntegro diante de Deus. Ele sabia que não havia outra forma dele comparecer e andar diante de Deus, a não ser integridade e retidão, porque ele conhecia de fato a Deus. Ele conhecia muito bem o caráter de Deus, por isso ele era quem ele era, na suficiência de Deus e para a glória de Deus. Por conta dessa vida, perseguições vieram. Lutas se levantaram por conta da fé. E Paulo aqui faz parte daqueles bem-aventurados que Jesus fala em Mateus capítulo 5, perseguidos por causa do seu nome. Perseguidos por causa do nome de Cristo. Mas ele diz uma coisa muito interessante: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E esse entretanto aqui é uma adversativa forte, para dizer assim: olha, Deus não me desamparou em meio a isso. Essas lutas não vieram e Deus simplesmente disse assim: ah, coitado, deixa ele lá apanhar um pouquinho, deixa ele lá sofrer um pouquinho. Mas ele experimentava a presença do Senhor, ele experimentava o consolo do Senhor, ele experimentava uma esperança e um fortalecimento do coração que de fato só poderia vir do Senhor, de mais ninguém, não do seu próprio coração, não de um bem interior ou de uma força interior que existisse dentro dele, como se dentro do seu eu, mas ele experimentava o favor do alto. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Versículo 12, ele vai dizer o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando o pastor Marcos estava falando sobre perseguição, a perseguição existe àquelas igrejas porque eles vivem, eles creem, eles pregam, eles professam uma fé que incomoda o local onde eles estão. Sabe, irmãos, às vezes me espanta que a igreja cristã dos nossos dias, ela não sofra nenhuma perseguição. É claro que nós sofremos uma espécie de perseguição agora meio que filosófica, e nós cedemos tanto a isso.
Mas eu fico pensando que se de repente nós nos levantássemos contra tudo isso e começássemos a viver uma vida pautada pela palavra de Deus, se de fato o nosso discurso não fosse tão distanciado da nossa prática, eu creio que nós seríamos perseguidos ferozmente nos nossos dias. Eu creio que os políticos cristãos seriam os primeiros a serem expulsos do Congresso. Eu creio que os advogados cristãos seriam os primeiros a serem os mais pobres. Existem tantas pessoas, existem tantos cargos, existem crentes em várias áreas, em várias situações diferentes. Mas é interessante como a prosperidade e como a comunhão com essas coisas nos tornam tão parecidos com aqueles que não conhecem a Deus. Nós não somos mais diferenciados em nada, a não ser por muitas vezes dizer no local de trabalho: olha, domingo eu vou na igreja, se você quiser aparecer lá. Ou então, olha, vamos participar comigo de um encontro de jovens, ou de um encontro de casais, ou de um concílio. Mas no final das contas, na convivência com essas pessoas, quando elas estão conversando e nós chegamos, é como se nós levássemos um tapinha nas costas. Ah, chegou aqui também quem sabe contar umas piadas como as que nós estamos contando. Vem cá, amigão. Ou então, chegou aqui mais um como nós, que sonega impostos. Chega cá. Ou então, chegou aqui, mas também, ele também paquera com aquela secretária que é bonitinha. Vem cá, amigão. Irmãos, é como se nós fôssemos tão iguais. Eu conversava com alguns alunos de um determinado colégio, e eles falavam de um professor que é crente. E eles diziam assim: olha, é interessante que ele é quem mais fala palavrão nas aulas. O que é que nós nos tornamos, irmãos? Que Deus é esse que nós cremos? Que evangelho é esse? Paulo está dizendo para Timóteo: olha o meu procedimento, olha a minha fé, olha a minha vida, Timóteo. Como ele estava imitando a Cristo. E se não pouparam ao Senhor Jesus, essa palavra que Jesus disse uma vez aos seus discípulos estava se aplicando a Paulo nesse momento. Não pouparão também os seus discípulos. Mas nós somos tão parecidos, nós somos tão iguais, e não é que agora a gente vai sair daqui dizendo assim: olha, eu vou ter um comportamento pelo comportamento. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a Deus de fato, quando amamos esse Deus de fato, quando temos de fato uma vida piedosa, uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, nós somos transformados de dentro para fora, irmãos. É impossível nós termos uma vida de intimidade com Deus e continuarmos de forma exterior, da forma como nós sempre fomos. É impossível eu professar uma fé em Deus, se no dia a dia, dentro da minha casa, a minha vida, o meu compromisso com minha família não é transformado. O meu compromisso com a evangelização não é transformado. Se estar com as pessoas é simplesmente estar para perder tempo. É impossível eu dizer que tenho uma vida com Deus, se eu absorvo os valores desse mundo como se eles fossem verdade, e eu vivo como se tivesse vergonha do Evangelho. É impossível, é impossível. Não foi assim com os homens de Deus na Bíblia, não foi assim com os homens de Deus ao longo da história. Não foi, irmãos. Há alguma coisa de errado conosco. Mas os homens impostores, o versículo 13 diz: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles enganam e eles mesmos são enganados. E a palavra aqui para impostores tem a ver com ilusionismo, com mágicos. É gente que tenta fazer coisas tão mirabolantes, mas aquilo ali é só naquele momento, é ilusão. É uma proposta completamente infundada, que não vai dar em nada, é meramente humana, é meramente perecível, é carnal, não glorifica a Deus.
Mas eles, além de iludirem, eles também se iludem. Essa é a caminhada desses homens. Mais uma vez, a partir do versículo 14, Paulo volta os olhos para Timóteo e chama a atenção do seu filho na fé, dizendo assim: filho, tu, porém, ao contrário desses homens perversos e impostores, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo está falando não só dele, mas da instrução de duas mulheres de Deus que participaram do crescimento de Timóteo. Primeiro, a sua mãe Eunice e a sua avó Loide. No capítulo 1 dessa carta, o versículo 5, fala exatamente sobre essas duas mulheres de Deus. Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 4, lembrando-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que eu guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Saiba, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Você conhece a integridade dessas pessoas, você conhece o coração dessas pessoas. E aqui para os pais um princípio muito claro. Na educação judaica, o pai e a mãe ensinavam aos seus filhos a palavra, mas ensinavam também por meio do procedimento diário a eles viverem uma vida de temor a Deus. Quando o provérbio, Salomão fala que ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Meus irmãos, se no sinal de trânsito nós não respeitamos as leis de trânsito, se durante os nossos encontros eles são recheados de álcool, nós estamos ensinando isso aos nossos filhos como caminho para a vida deles. Se nós não somos íntegros no casamento, se nós não somos íntegros nos nossos negócios, se nós não somos íntegros nas nossas relações interpessoais, é esse o caminho que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade, e eu já percebi quantas vezes eu já mirei no trânsito, e ela pegou exatamente aquelas palavras e aquelas ações e repetiu dentro de casa, e repetiu com coleguinhas. Ela está aprendendo, ela está observando, ela está olhando o que eu estou fazendo. Não adianta você querer que o seu filho seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, se dentro de casa, debaixo da misericórdia, da suficiência de Deus, irmãos, nós não somos homens e mulheres de Deus. Não adianta. O maior referencial para eles dentro de casa é você. E eles estão aprendendo com você. O caminho que você está ensinando, eles estão aprendendo. Os valores que você tem ensinado para ele como sendo seus, eles estão aprendendo. Se para você é mais importante que seu filho abra mão de um ministério na igreja ou de um grupo pequeno para estudar, são esses os valores que eles estão aprendendo e é isso que ele vai processar no dia a dia dele mais na frente. Eles vão olhar um dia para a vida e vão dizer assim: para que eu abrir a minha casa para receber pessoas? Para que eu fazer parte de ministério? Para que isso ou aquilo? Eu vou estar perdendo meu tempo, eu tenho que ganhar dinheiro. Nós estamos ensinando isso. E Paulo está dizendo assim: olha, permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Que desde a infância você conhece as sagradas letras. Mulheres de Deus que ensinavam a palavra de Deus para Timóteo. Tanto a avó quanto a mãe de Timóteo ensinavam a palavra de Deus. Timóteo tinha um pai grego, mas nem por isso a mãe dele, que conhecia a palavra de Deus, deixou de ensinar a palavra ao seu filho. Deixou de ensinar a palavra a Timóteo, aquilo que ela conhecia de Deus, o Deus que ela se relacionava, elas ensinaram ao seu filho. A preocupação daquelas mulheres não era que Timóteo tivesse uma carreira de sucesso, fosse um homem proeminente, fosse um homem rico na vida, mas elas ensinaram as sagradas letras a Timóteo. Elas ensinaram a palavra de Deus a Timóteo. Sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo coloca a base da sua vida. Paulo expõe para mim e para você qual é a base. Por que é que o procedimento, a fé, a palavra dele. Irmãos, nós não estamos fazendo aqui, muitas pessoas às vezes pensam isso. Nós não estamos aqui criando uma idolatria à Bíblia como livro. Mas é por meio da Bíblia que nós conhecemos a Deus. Lucas aqui agora, no momento de profissão de fé, e eu faço questão nesses momentos também responder essas perguntas. Como se mais uma vez eu estivesse professando a minha fé.
Ele declarou a suficiência das Escrituras como única regra de fé e de prática. É aqui que nós conhecemos a Deus, e aqui é que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, se nós não amamos a palavra de Deus, se nós de fato não aprendemos a conhecer a Deus por meio da sua palavra, se nós não aprendemos a olhar o mundo e a ter uma visão crítica baseada na Bíblia sobre esse mundo, irmãos, nós vamos cair, nós vamos absorver tudo que está aí fora. O salmista no Salmo 119, ele diz: olha, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele responde a sua questão e diz: olha, observando o seu caminho por meio da palavra de Deus. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz: jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e vocês têm vencido o maligno. Eles não vencem o maligno por conta da sua potencialidade, por conta das suas forças, das suas boas intenções, mas porque a palavra de Deus permanece neles. É por meio da Bíblia que nós conhecemos a Deus, irmãos. E se nós não temos uma vida de fato com Deus por meio da palavra, outros deuses nós criaremos. Caricaturas daquilo que nós achamos ser Deus surgirão. Olha, eu acho que Deus é assim, eu pinto um quadro com Deus assim, então Deus é isso para mim. E na maioria das vezes é completamente desassociado de quem de fato Deus é, de quem de fato a palavra revela quem é Deus. É simplesmente um objeto que eu crio baseado naquilo que eu quero. Uma pessoa que eu crio ou que eu idealizo baseado naquelas minhas aspirações, e não de fato no que a Bíblia revela ser Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com uma finalidade: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa era a base de Paulo. Paulo não era o que era pela força do seu braço. Ele não era o que era porque ele tinha boas intenções no coração, mas porque de fato ele conhecia o Deus da palavra. Porque ele se relacionava com o Deus da palavra. Porque ele amava de fato a Deus. Porque Deus se tornou para ele o que o pastor Sávio pregou aqui na semana passada, o Salmo 16. Se tornou para ele o seu maior bem. Se tornou para ele o seu maior tesouro. Porque Deus de fato se tornou principal no coração dele. Não era uma pessoa a mais na vida de Paulo. Não era um conselheiro a mais conveniente de acordo com aquilo que ele queria. Mas se tornou a pessoa principal, a opinião principal, aquele principal a quem eu devo agradar. Esse era o Deus de Paulo. O Deus que a palavra revela. Ele agora olha para Timóteo a partir do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. E diz assim: Timóteo, eu te encarrego agora de uma obrigação. Prega a palavra. Não são as suas opiniões, Timóteo, que você vai pregar. Prega a palavra, exponha a palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Prega a palavra, Timóteo. Insiste, quer seja oportuno, quer não. Nesse tempo agora me é oportuno pregar, então vamos fazer aqui um ministério de pregação que vai durar 3 dias. Esse é o ministério, esse é o meu serviço para o Senhor. Ou então vamos fazer uma temporada de acampamento, onde lá nós vamos pregar para os nossos amigos que nós não temos coragem de pregar. Ou então vamos levá-los na igreja para eles ouvirem a pregação. E se for nesse domingo de hoje, eu estou tão arrependido porque eu trouxe ele hoje. Prega a palavra, Timóteo. Insista, quer seja oportuno, quer nas ações que a gente faça como igreja, quer não. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi do pastor Sérgio Lira. Eu falei isso hoje pela manhã na classe de escola dominical. Ele disse que uma vez chamou um grupo de adolescentes da igreja dele e fez um desafio para eles. Olha, eu quero que vocês amanhã levem a Bíblia e coloquem lá sobre a carteira, a banca de vocês lá na escola. E vamos ver o resultado que dá. E aí um daqueles adolescentes, ele contando, assumiu esse compromisso.
e na segunda-feira pegou a Bíblia e colocou lá na mesinha dele, lá na escola. Todo mundo começou a zombar, a rir daquele adolescente. Ele disse que no intervalo, quando ele saiu para o intervalo, quando ele estava voltando para a sala, fizeram meio que um corredor polonês. E ele disse assim: rapaz, eu vou apanhar por causa da Bíblia. E aí ele começou a passar por aquele corredor, todo mundo chamando ele: e aí, pastor, quer uma ofertinha hoje, pastor? E aí, irmão, paz do Senhor, não sei o quê, tirando onda com a cara dele. E ele disse que foi, sentou na banca lá, na cadeirinha dele, e uma adolescente, uma moça que sentava atrás dele, tocou no ombro dele durante uma aula e fez assim: olha, eu sei que você é crente e que você ora. Você poderia orar por mim depois, porque os meus pais estão se separando. Você poderia orar por mim depois da aula? E aquele adolescente começou a falar de Jesus para aquela menina e aquela menina se converteu. Sabe, irmãos, há tempo e fora de tempo. Uma vez um amigo meu lá de Aracaju contando um relato de uma juíza que se converteu. E ela chegou no seu ambiente de trabalho e disse assim: olha, a partir de hoje, todos os dias, nós teremos um momento aqui de estudo da palavra. Quem é que vai dizer não para o juiz? E ela disse que todos os dias, e ele dizendo que todos os dias ela senta para estudar a Bíblia com as pessoas lá da repartição dela. E que muitos já se converteram ao Senhor. Estão integrados na igreja, buscando, servindo a Deus. Você que é empresário, você que é comerciante, quantas oportunidades Deus tem dado a você de ser um patrão diferente daquilo que os outros patrões são. Eu conheço funcionários, eu já conversei com tantos funcionários que dizem assim: rapaz, esse é o pior patrão que eu já tive. E já conversei com patrões que têm empregados crentes também, que dizem assim: olha, esses são os piores funcionários que existem. Pense num povo difícil de trabalhar, é o tal do crente. Irmãos, é essa a nossa pregação. Paulo falando aos senhores, aos patrões, àqueles que lideram, pede ou exige deles testemunho, pregação, compromisso, que não explorem, que não humilhem, mas que sejam um exemplo. Paulo falando àqueles que são subordinados, àqueles que estão embaixo de autoridade, aqueles que são empregados, ele diz assim: olha, sirvam como se servissem ao próprio Deus, não por frente, não na frente deles. Eu lembro que quando eu trabalhava com meu pai no comércio, meu pai ele fazia umas pegadinhas às vezes com os empregados. E aí uma das lojas que a gente tinha ficava numa esquina, e aí ele vinha de mansinho naquela esquina, ele desligava o motor do carro, o carro continuava andando, naquele silêncio, ele estacionava, aí chegava na parede e fazia assim. E aí tinha gente, era uma loja de imóveis, tinha gente deitado no sofá, tinha gente lá no celular mexendo, a gente pegou até gente namorando dentro da loja. Aí ele chegava assim e dizia assim: e aí? Aí todo mundo corria para trabalhar, né? Ah, próxima semana você volta para comprar o sofá, que a gente já estava testando. Era uma coisa terrível. Gente que fazia questão de servir quando você estava olhando. Era o melhor empregado do mundo, funcionário padrão, quando as câmeras estão lá ligadas, fiscalizando. Mas desliga as câmeras ou sai. Não é assim que a palavra de Deus nos chama a servirmos. Não por vista, mas servindo como se estivéssemos servindo a Deus. Isso é vida de integridade, irmãos. Isso é vida de integridade. Isso é pregação da palavra também. Também. Quer oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. E aí, mais uma vez, Paulo chama a atenção para a denúncia do capítulo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, essa não é a pregação que eu esperava para um domingo à noite. Eu lembro de um pastor que chegou uma vez e disse assim: como é que alguém prega um sermão assim no domingo à noite? Nesses dias que o pastor às vezes está inspirado assim e prega um sermão
Não como esse que eu estou pregando, mas aquele assim, bem duro. E aí ele disse assim, como é que alguém prega assim? Hoje é dia do pessoal sair daqui animado, abastecer o tanque espiritual, ouvir coisas boas, que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Eu não estou desprezando que a gente não deva ouvir isso, não. Mas sabe, eu acho estranho gente que só quer ouvir isso. Ou então gente que só corre atrás de bênçãos. Ou então gente que só corre atrás de prosperidade, ou gente que só corre atrás de ouvir aquela palavra assim, olha, hoje é o dia da salvação para o seu casamento, para a sua alma, para os seus negócios. Hoje é o dia de você sair daqui agraciado com um presente de Deus, com isso, com aquilo outro. É estranho gente que só corre atrás disso. Porque a gente cai exatamente no erro do que ele fala no capítulo 3, versículo 5. Uma religião que só tem compromisso com um Deus de consumo, mas que não está disposto a ouvir toda a verdade de Deus, todo o desígnio de Deus. Irmãos, qual é o pai que não disciplina o seu filho? Qual é o pai que de fato ama o seu filho, que muitas vezes não vai trazer um cajadozinho, que muitas vezes não vai trazer a vara da disciplina e vai dizer assim, olha, estou fazendo isso por amor a você, para você se corrigir, para você entrar no caminho certo. E não pense vocês que para pregar um sermão desse a gente não apanha um bocado não. E olha que apanha um bocado, porque quando a gente está estudando o texto, Deus está dando cada lapada, sustenta na gente, que a gente olha assim, meu Deus do céu. Em tantos aspectos aqui, irmãos, eu sou tão faltoso. Mas a minha oração, antes de pregar para você, é dizer assim a Deus, Deus, se eu não tenho vivido isso, Senhor, eu quero viver. Senhor, me quebra. Senhor, quebra o meu coração. Tudo aquilo que foi idolatria dentro do meu coração, quebra. Porque eu não quero ser hipócrita de subir num púlpito e falar de coisas que eu não vivo ou que eu não anseio viver. Simplesmente jogar carga e jogar peso sobre você. Paulo está falando sobre isso a Timóteo. Olha, nos últimos dias eles se entregarão às fábulas, aos ilusionistas, aos mercadores da fé, aos pregadores da autoajuda, aos pregadores que apontam o dedo para o seu próprio coração, dizendo que a solução está muito mais em você, aos pregadores que vivem pregando uma falsa alegria e uma falsa felicidade, que não está baseada em Deus. Irmãos, esse é um conceito tão deturpado nos nossos dias. Você acha que Paulo foi um homem feliz, satisfeito, um homem pleno? Eu creio que foi, por conta da declaração que Paulo vai fazer aqui. Quando Paulo olha e diz assim, olha Timóteo, eu já estou sendo entregue. Paulo já tinha plena convicção de que a morte estava se aproximando dele, e não era uma morte natural. Paulo iria ser decapitado no próximo julgamento que ele enfrentasse. E ele está dizendo a Timóteo, olha, eu sei muito bem a situação que está estampada aqui. Eu sei muito bem o que é que me aguarda. Só que Paulo revela o seu coração no versículo 7, quando ele diz assim, olha Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, demonstrando ao seu filho na fé, é que vale a pena permanecer. Vale a pena lutar ao lado de Deus, vale a pena ser perseguido por causa do Evangelho, vale a pena ter uma vida piedosa, vale a pena dizer não a tantas coisas que o mundo reputa como sendo lícitas. Nesse último encontro de jovem, o tema dele foi negue-se. E uma das frases lá que a musiquinha falava, a música do encontro, a Dilton até colocou na revista Infograças, negar prazeres inegáveis por ti. Essa deve ser a disposição do nosso coração. Não porque nós somos homens bomba, radicais xiitas, mas porque conhecemos de fato um Deus que enche o nosso coração. Um Deus que nos completa. Um Deus que é a fonte da minha alegria. Um Deus que não é para mim como se fosse ribeiros ilusórios, mas é que de fato manancial de águas vivas. Um Deus que me completa. Um Deus que eu posso dizer, mesmo em meio à prisão e à perseguição, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Um Deus em quem eu posso olhar e dizer assim, posso todas as coisas. Eu sei estar com fartura, sei estar na escassez, mas Ele me fortalece. É a presença dEle comigo.
Não são as circunstâncias, porque a graça dele me basta e o poder dele se aperfeiçoa em meio à fraqueza. É esse Deus que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, vale a pena combater o bom combate, vale a pena ser fiel a esse Deus, vale a pena completar a carreira, vale a pena guardar a fé. Vale a pena chegar no final da vida e receber o que ele fala no versículo 8, a promessa de vida, a promessa divina. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Dará àqueles que têm o coração nos céus. Colossenses capítulo 3, Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque vocês morreram para esse mundo, e a vida de vocês está oculta em Cristo Jesus. Ele é a vida de vocês. Irmãos, esse é o coração de um homem que conhece, que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, que pode chegar para qualquer um de nós e dizer assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a vida de alguém que de fato ama e se relaciona com Deus. Ele declara que o Senhor dará aquela coroa a todos quantos aguardam, amam a sua vinda. É gente que não vive simplesmente nesse mundo aqui, como se essa existência fosse um fim em si mesma. Mas é gente que tem os olhos e o coração nos céus, ainda que os pés estejam aqui na terra. É gente que vive aquilo que Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Estar é uma coisa, residir o coração é outra. A minha felicidade não está numa casa própria, não está num bem que eu adquiro aqui, não está numa estrutura que esse mundo possa me dar. A minha felicidade está naquele que conquistou o meu coração de uma vez para sempre. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, é assim que deve ser a minha vida e a sua vida. Talvez você olhe e diga assim: olha, eu estou feliz porque eu vou casar, eu estou feliz porque eu tenho um namorado, eu estou feliz porque eu comprei aquela casa, aquele apartamento dos meus sonhos, eu estou feliz porque eu tenho um carro novo, eu estou feliz porque meus filhos vão passar ou passaram no vestibular, eu estou feliz porque eu vou ser chamado para aquele concurso e eu vou trabalhar apenas 6, 8 horas por dia e vou descansar. Essas coisas passam. E a felicidade que tem base nessas coisas só demonstra a nossa carnalidade, irmãos. Só demonstra o quão absorvidos por esse mundo nós estamos. Só demonstra o quão carnais nós somos. Paulo não está preocupado com essas coisas. O texto prossegue, eu sei que não dá mais tempo, mas no final, aqui no versículo 17, ele olha, percebe a situação. Muitos dos que andavam com ele abandonaram. Amaram o presente século, preferiram seguir os ilusionistas, preferiram seguir o coração, preferiram amar esse mundo a permanecer com Paulo naquele momento de sofrimento e dor, preferiram também ser mortos por causa do Evangelho e foram embora. Mas Paulo no versículo 17 declara: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda que todos abandonassem, Deus estava com Paulo. Isso bastava ao coração do velho apóstolo. Isso era suficiente para Paulo. É suficiente para você. Basta para você a presença de Deus. Basta para mim e para você a presença constante de um Deus constante. É suficiente para mim e para você o aconchego do Pai. É suficiente para mim e para você esperar, ter fé em Deus, ainda que as circunstâncias digam não. É suficiente para mim e para você confiar num Deus onde todas as pessoas estão dizendo assim: olha, cadê o teu Deus? Onde está? Dando uma de mulher de Jó. Irmãos, se de fato conhecemos a Deus, a graça dele nos basta. A presença dele é suficiente para nós. Eu queria encerrar uma canção, eu não vou cantar, eu não sou Mano, nem eu sou Claudinho,
Mas há uma canção que diz assim: olha, onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa onde eu vá, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco eu sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu prazer e estás dentro de mim. A tua presença faz toda a diferença. Vivemos numa sociedade, irmãos. Vivemos num tempo de pessoas sem esperança. Vivemos num tempo de tanto corre-corre, de tanta loucura. Vivemos num tempo onde pessoas preferem se jogar de um prédio. Pessoas preferem cair nas drogas, cair no álcool, cair no adultério, buscando alguma alegria, alguma felicidade, tentando fugir do sofrimento. Irmãos, se nós conhecemos esse Deus que satisfaz o nosso coração, o que é que nós estamos fazendo de lábios fechados? O que é que nós estamos fazendo com um coração tão frio e tão distante de toda essa proposta de vida que o apóstolo Paulo nos fala? Há um problema muito sério. Talvez muitos de nós não conheçam a Deus e simplesmente vivam de somar número dentro de uma membresia de uma igreja local. Precisamos avaliar a nossa vida, irmãos. Precisamos levar a sério a nossa caminhada com Deus. Levar a sério a criação dos nossos filhos. Levar a sério os nossos relacionamentos. Levar a sério o nosso compromisso com Deus no nosso local de trabalho, na faculdade, na escola, seja lá onde for. Porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, em relacionamento íntimo com Cristo, serão perseguidos. Serão perseguidos. Vamos orar, irmãos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, Ele está aqui nesse momento. Deus, Ele está nesse lugar. Mais do que ninguém, Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Ele sabe quem você é. Talvez você olhe para a sua vida e diga assim: olha, tanta coisa que eu já vivi com Deus. Tanta coisa que eu já falei de Deus às pessoas. Eu tinha tantos sonhos. E hoje o seu coração talvez esteja tão frio, tão distante de Deus. Você é identificado como qualquer pessoa que não conhece a Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça para que Ele venha quebrar o seu coração. Você que tem discipulado pessoas, qual é o legado que você quer deixar para essas pessoas? O que é que você quer ensinar para pessoas? Você que é líder de grupo, você que é professor, você que é diácono, você que é presbítero, nós que somos pastores, nós que somos vitrine, temos telhado de vidro, irmãos, nós que somos líderes. Qual é de fato o ensino, o procedimento, a fé, a esperança, o amor que nós temos ensinado? Que Deus nós temos apresentado? De que Deus nós estamos falando? De que palavra nós estamos falando? Qual o Deus que de fato nós andamos? Irmãos, nós somos chamados a conhecer o Deus vivo, o Deus da palavra. O Deus que intervém, o Deus que se revela. O Deus que é presente, o Deus que é constante, o Deus que é santo, santo, santo. Nós somos chamados a andar com Deus, a viver com esse Deus, a nos relacionar com esse Deus todos os dias. Não em momentos, mas todos os dias, a cada instante, a percebê-lo, a glorificá-lo, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, fazendo tudo para a glória do nome dEle. Que conselhos você daria a alguém agora? Que conselhos você daria a alguém
que está carente de Deus? Que conselhos você espera ouvir de alguém? Qual é a palavra que você precisa ouvir? Não a que você quer ouvir, mas a que você precisa ouvir. Essa é a palavra de Deus e essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Senhor, nós nos sentimos tão pequenos, Pai, tão falhos, diante da verdade que foi exposta na Tua palavra. Quem somos nós, Senhor? Mas Deus, a Tua palavra fala sobre a armadura de Deus. A Tua palavra fala que o Senhor vence o nosso coração e se torna a nossa suficiência. A Tua palavra fala de um Deus que nos chama, que nos convoca, que nos ordena a sermos cheios do Teu Espírito. De um Deus que quando nos coloca dentro da Sua armadura, nós vencemos as ciladas do diabo e vencemos o dia mau. Então, Senhor, nós podemos sim terminar a vida não tendo sucesso numa perspectiva humanista, mas como já foi falado aqui anteriormente, tendo a aprovação do Senhor, como o apóstolo Paulo. Somos homens e mulheres chamados para viver uma vida excelente, uma vida plena. Somos chamados à perseguição e à morte. Somos chamados a viver ou morrer por causa do Senhor. Somos chamados a abrir mão de nós mesmos por um tesouro muito mais excelente do que qualquer tesouro que a gente possa alcançar, que é o Senhor. Senhor, somos chamados a sermos considerados como aqueles homens de Hebreus capítulo 11, homens dos quais o mundo não é digno. Senhor, é essa a proposta que o Senhor tem para nós. Vendo a nossa pequenez, as nossas falhas, as nossas quedas, nós pedimos uma coisa ao Senhor. Senhor, não nos faça cair no descaso, mas encha-nos com Teu Santo Espírito. Senhor, dispõe o nosso coração a Te buscar. Senhor, dispõe o nosso coração a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Dispõe o nosso coração a pregar a Tua palavra a tantos que andam nesse mundo sem esperança, perdidos, sem Deus no mundo. Senhor, nos leva a cumprir totalmente, de forma cabal, o ministério que o Senhor nos entregou, Pai. Senhor, que nós não sejamos negligentes, Pai, mas que sejamos participantes, vistamos de fato a camisa e entremos nessa batalha, Senhor, desse ministério chamado Ministério da Reconciliação, como se por nosso intermédio o Senhor exortasse o mundo a que se arrependesse e voltasse os olhos para o Teu Filho. Pai, uma coisa mais nós queremos Te pedir então, usa-nos, Senhor, usa-nos para a Tua glória, usa-nos porque Te conhecemos, usa-nos porque Te amamos, usa-nos porque estamos cheios do Senhor. Usa-nos, Senhor, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. No nome de Jesus, que a gente possa, Pai, terminar a nossa carreira como Paulo terminou, com um coração cheio da Tua presença, ainda que prestes à execução. Chegarmos para os nossos filhos um dia, chegarmos para as pessoas que o Senhor nos deu para caminhar e afirmar o que Ele afirma para o Seu Filho na fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém.